Olá, boa noite a todos. Então, hoje vamos estar aqui conversando, a doutora Daniela Justo Neusling e eu. Para quem não sabe, a doutora Daniela é minha parceira no trabalho com planejamento patrimonial sucessório. Ontem eu estava fazendo a minha palestra, ela estava fazendo a dela, e provavelmente hoje aqui a gente tem os interessados, aqueles que entenderam do custo do inventário, das dificuldades do inventário, estão aqui para saber um pouco mais ou tirar suas dúvidas. Sintam-se à vontade para interagir no chat. A gente também trouxe aquelas perguntas que saíram dos nossos chats, então vamos conseguir auxiliar e trazer mais esclarecimentos sobre o assunto. Então, eu vou passar a palavra para a doutora Daniela, para que ela se apresente, e depois a gente já começa conversando, porque é uma noite fria, já é 7 horas, e a gente tem muito respeito pelo tempo de todos. Então, vamos ver se a gente conversa aí entre uns 40 minutos, 45 minutos, e resolve as questões que nos foram questionadas. Boa noite, Deise. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui de novo. Ontem foi uma noite super especial, uma noite muito proveitosa. Eu tive lá mais de 800 ouvintes, né, até o final. Então, inclusive, eu estou vendo aqui já no chat a dona Idelma, que estava lá comigo. Tá anotadinho aqui para responder sua pergunta, eu já tinha separado. Que bom vê-la aqui novamente. Deise, mais uma vez, a gente vai conversar aí uns 40 minutos, esclarecendo, então, as dúvidas que a gente não conseguiu falar, ou porque é muita coisa, a gente tem que transmitir o conhecimento e responder perguntas ao mesmo tempo, fica bem difícil. Então, hoje será o momento, inclusive, nós vamos esclarecer também algumas pessoas que não conseguiram marcar a sessão de viabilidade, vamos disponibilizar de novo, hoje vai dar tudo certo. Em função lá da plataforma deu um probleminha, mas a gente vai falar mais na frente, né, Deise? Quer começar com a primeira pergunta, então? Sim, antes eu quero dar boa noite para a Wander, que está sempre com a gente, nos acompanha e está sempre nos prestigiando. A Janine, né, o Gerson, boa noite para vocês. A Idelma, né? Então, vamos lá, vamos às perguntas. Né? Eu vou me dirigir aqui aonde eu anotei as perguntas, então, se eu não estiver olhando para a câmera, é por causa disso, tá? Boa noite. A Mônica me perguntou, ela disse que ela é de Canoas e que ela gostaria de saber um pouco mais sobre doação com reserva de usufruto. Ontem, Mônica, a gente não abordou exatamente esse tema, porque nós tínhamos abordado ele na pré-palestra, na terça-feira da semana passada, tá? Mas a tua pergunta é muito pertinente, porque, na verdade, como a gente sempre menciona, ela é uma das ferramentas de planejamento patrimonial sucessório, tá? E aquela que vem à mente das pessoas, assim como o testamento, são o primeiro pensamento que vem, tá? Como é que funciona a doação com reserva de usufruto? E por que que nem sempre ela é indicada? A doação com reserva de usufruto, o titular do patrimônio, ele vai doar para os seus filhos, tá? Se ele doar para um filho só, ele vai ter que preservar a legítima. O que que é a legítima? A legítima é 50% do patrimônio. Esse 50% do patrimônio, ele precisa chegar aos herdeiros necessários. Quem são os herdeiros necessários? O cônjuge, os filhos e, na falta, os ascendentes, tá? Os pais. Então, vamos considerar que esse é um primeiro cuidado. Isso não é um impedimento, é só um cuidado e eu estou introduzindo o assunto. Mas quando a gente fala em doação como ferramenta, o que a gente precisa pensar? Eu estou doando para o meu filho, para minha filha, e eu perdi o controle sobre esse patrimônio. Eu vou poder continuar usando, eu vou dispor dos frutos desse patrimônio, mas na hora de alienar esse patrimônio, eu não posso fazer sem a anuência dos meus filhos. Bom, aí vai me dizer, mas os meus filhos concordam.
Sim e não. Hoje eles concordam, amanhã tu vai dizer que quer vender para fazer uma viagem, vai dizer que quer vender ou por algum motivo teu para fazer o teu dinheiro, e ele vai dizer, mãe, o pai, não, não mais. Agora nós vamos preservar o patrimônio, os nossos bens, os nossos interesses também, os dos nossos filhos, ou os filhos concordam e os seus companheiros, seu esposo, sua esposa não concorda, e aí o que eles vão dizer? Mesmo, é importante que se diga, né? Hoje o regime de bens padrão é o regime de bens da comunhão parcial de bem. Então, os cônjuges não teriam nada, absolutamente nada a ver com isso. Só que eles têm que anuir, eles têm que assinar. Então, se o interesse deles não é esse, por N motivos, até por chantagem, nunca sabe. Cada família tem seu histórico e seu momento, né? E o que acontece? Aquela venda, aquela alienação não acontece. Então, eu poderia contar N situações que já aconteceram no escritório, né? Que pessoas perdem oportunidades de venda porque o filho não concordou, aí tem que pedir outorga judicial, até que venha, muitas vezes o negócio já se foi. Então, nós nem sempre indicamos a doação. A doação pode sim ser uma ferramenta bem importante. Vamos dizer que nós não temos o tempo de construir o sistema, então nós queremos evitar o inventário. Ela é quase tão cara quanto, mas ela tem um percentual, a alíquota dela é menor, 2% menor no máximo, tá? Considerando o Rio Grande do Sul. Então, pode ser, ó, vamos fazer sim, então, a doação, mas nessa situação específica. Tá? Eu não sei se eu me fiz entender. Daniela quer complementar? Não tenho o que complementar exatamente isso. Ontem na palestra eu falei um pouco de doação, testamento, essas ferramentas, e é importante complementar exatamente isso, Daisy, que ela, por óbvio, ela pode ser usada e é utilizada, né? A gente não pode negar, mas ela deve ser feita uma avaliação profunda na necessidade da família, inclusive com a mescla dessas, por muitas famílias a gente consegue fazer uma mescla nesse planejamento com a doação, com a holding. Então, mais nada a acrescentar ao teu comentário. Okay. Eu vou passar aqui para uma das perguntas que faz mais ou menos sentido nessa mesma linha. A Marie Saucherfis, ela fez doação, Saucher, desculpa, ela fez doação do imóvel em usufruto para os 2 filhos dela. Gastei muito, olha a observação que ela colocou no chat, gastei muito, não é a gente que está dizendo, né, Daisy? Gastei muito, mas ficou 50% para cada um. Fiz direto no cartório. Depois da minha morte, alguém pode tirar deles? Expliquei ontem que sim, pode fazer lá diretamente no cartório, não há problema nenhum. No entanto, o tabelião ele não fará as vezes de advogado, alertando em relação a legítima ou não. Isso é bem importante e por isso da necessidade do advogado acompanhando. Mas, voltando à pergunta, a questão é, se depois da morte dela, vão poder tirar esse imóvel dos filhos. Lógico, não é porque o imóvel foi doado, ainda que com cláusula de usufruto, enfim, todas uma série de cláusulas, quando da morte dela, irão se extinguir essas cláusulas, e os filhos, tendo dívidas, tendo obrigações fiscais a serem cumpridas, poderão sofrer, sim, a penhora desse imóvel e não tem nenhum óbice. Então, não é um meio que vai blindar. Aliás, não existe nenhum meio, nenhuma ferramenta de planejamento sucessório que blinde o patrimônio da família. Isso é muito importante dizer e a gente alerta sempre os clientes. Daisy, tu tem algum? Não, exatamente isso. Se a pergunta foi nesse sentido, né, de quem tirar para uma execução, não importa a origem, a natureza de como chegaram esse patrimônio aos filhos, tá? Eu vou responder uma pergunta aqui do chat agora,
tá? Boa. A Rosane, ela diz que tem um patrimônio X, ela é divorciada, tem 2 filhos homens, qual é o valor do meu inventário? Rosane, eu não estou nem mencionando o valor do teu inventário, porque, na verdade, quer dizer, eu posso falar mais ou menos do teu inventário. Vamos para as despesas maiores, né? Deixa eu pegar minha calculadora aqui, 6 milhões e 300 vezes mais ou menos, tá? Mais ou menos 800 mil reais, tá? Entre ITCMD, entre honorários, entre tabelionato, entre registro de imóveis. Mais ou menos isso. E tá? Ainda falta... Hã? Ainda faltam os custos do judiciário, que lá quem calcula são eles, né? Mas é 2 e mais 2,5%, então. Vamos lá? Então, se for lá ou se for extrajudicial, tá? Por isso eu digo mais ou menos, tá? Pode chegar mais ou menos a esse valor aqui, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas não vamos desprezar, porque é um valor significativo e que realmente não foge daquilo que se falou ontem, de quanto compromete o patrimônio de uma família, né? Às vezes o patrimônio não sobrevive a duas gerações de inventários, né? E é justamente isso que a gente hoje está trabalhando como missão para levar para vocês essa informação, para que possam mudar, preservar. Claro, cada um tem o seu tempo, tem o seu momento, ou até não está preocupado porque não sai do seu bolso, né? Vai ser lá no seu filho, então mesmo que tenha que vender, muitos dizem ele ainda assim vai receber alguma coisa, está tudo certo, mas o alerta para decidir, eu acho que é muito importante, né, Daniela, a gente passar, para que realmente pensem a respeito disso, porque é bastante significativa essa perda. Com certeza. E agora, Deise, eu vou responder a uma pergunta do chat, que é a dona Idelma, que estava comigo ontem. Eu deixei para ti, por isso que eu não fiz, ela era a primeira, ela era tua lá, eu deixei para ti. Ela estava comigo ontem, eu anotei aqui a pergunta dela e não respondi ontem, mas vou responder hoje. E, dona Idelma, eu quero conhecer a senhora pessoalmente. Vamos lá. Sendo uma holding familiar, o valor a pagar depende do valor dos imóveis e por quanto tempo? Enquanto viver? Essa pergunta tem vários desdobramentos. Vamos lá. A holding familiar, nós, como sendo um sistema lícito, nós pagamos nela, quando da Constituição, os impostos com alíquotas mais reduzidas. Portanto, lhe dizer, dona Idelma, que vai pagar 10 mil, 20 mil, eu não posso dizer sem conhecer a realidade da família e a realidade do patrimônio. Mas ao pagamento, sim, o pagamento do ITCMD, por vezes o pagamento do ITBI, aí é uma questão bem peculiar de cada município. Há algumas certidões que a gente precisa retirar, assim como após a averbação lá da pessoa jurídica nas matrículas, né? Porque elas deixam de ser do CPF e passam a ser do CNPJ. Então, como eu lhe disse, isso, o quanto a pagar depende do patrimônio da família. E isso a gente avalia, e essa situação a gente avalia se cabe ou não a holding familiar numa sessão de viabilidade. A gente conversa com a família para analisar o patrimônio, para verificar o patrimônio, para verificar a situação familiar, para que, fazendo sentido a holding familiar, no segundo momento, aí sim nós desenhamos a planta baixa, que a gente pode dizer de croquis, planta baixa, onde a gente demonstra para a família o quanto vai custar os impostos, os honorários advocatícios, inclusive a assessoria do contador, que são custos muito reduzidos, claro, com parceiros que a gente indica e possui também. Enquanto viver, sim, esses impostos, essas taxas, elas serão pagas no momento da implementação, em períodos, em momentos diferentes, mas sim, enquanto viver.
Após a morte dos patriarcas, os filhos poderão permanecer com essa holding ou não. Normalmente, a experiência que a gente tem, as famílias permanecem porque eles também têm filhos e eles também têm essa sucessão a ser feita, né? E o benefício é tão grande que eles veem que não tem o porquê desfazer, desmanchar. Tá bom, dona Endelma. Nós vamos falar agora um pouquinho da sessão de viabilidade. Vamos aproveitar, Deise, que eu falei. Eu ia mesmo te dizer, já que estamos falando em sessão de viabilidade. Isso, né? Isso. Então, vamos... Ontem a gente colocou que o primeiro passo, o passo que nós entendemos ser mais importante, é esse passo de agora. É o passo de ouvir a cada um individualmente, né? Hoje aqui a gente está fazendo alguns esclarecimentos ainda em grupo, e porque podem, porque não são privativos, né? Mas o momento da sessão de viabilidade é aquele onde nós vamos conhecer a tua realidade familiar, onde a gente vai conhecer a tua realidade patrimonial, onde a gente vai conhecer as dores da família. Quando eu falo dores, né, é assim, minha preocupação é o conflito, a minha preocupação são os encargos, os custos, né? Ou a minha preocupação é a proteção do patrimônio. Eu faço questão de dizer que uma coisa sempre vem acompanhada com a outra, mas às vezes com mais ou com menos ênfase, claro, né? Então, nesse momento, nós vamos conversar sobre isso, tá? Nós vamos diagnosticar se tem alguma coisa por fazer, tipo, tem uma família e quer fazer o planejamento. Ela me conta e lá no meio da sessão ela me diz: meu pai faleceu e o inventário dele não fizemos ainda. Bom, primeiro nós temos que fazer o inventário para depois fazermos o planejamento. Nós vamos detectar que tem imóveis que tem por regularizar. Nós vamos indicar a regularização e vamos auxiliar essa regularização, se essa for a vontade da família, para depois fazer o planejamento. Então, nós vamos ter o panorama do teu patrimônio, né? Nós temos uma situação familiar a se resolver, né? Entre filhos que estão casados ou por casal, para resolver qual é a situação patrimonial, qual é o regime de bens que vai reger, se tem que fazer algum documento ainda que pudesse já deixar preventivo, porque o planejamento ele já vem desde lá do dia que a gente resolve se casar. Ou até hoje a gente já tem falado, nós já fizemos uma live, Daniela e eu, sobre isso, sobre até o contrato de namoro, porque tudo vai implicar lá no final da nossa vida, naquilo que a gente construiu, naquilo que a gente vai deixar. Então, nesse momento, nós vamos conversar sobre isso, para depois, sim, sendo do interesse da família, fazer o planejamento, tá? E essa sessão de viabilidade é o que se indica para vocês que são resolvedores, para vocês que querem dar aquele primeiro passo, tá? Ontem, até aproveitando, muita gente, porque nós não falamos os valores, porque os valores eram para estar na plataforma, muita gente chegou lá e não viu nada e acabou por questionar e por se sentir inseguro, e nós hoje fomos atrás e nos deparamos que realmente houve um erro de informação. Em razão desse erro, o que nós resolvemos fazer? Nós vamos estender aquele bônus em regime de super exceção, porque realmente foi erro nosso, né? Não voluntário, mas na plataforma, e nós vamos estender esse bônus até as 23h59 de hoje, tá? Amanhã volta tudo ao normal, com aquele segundo desconto. Se vocês forem lá, acessarem o link da contratação dessa sessão, vocês vão responder o nome de vocês, vão responder o telefone de vocês. Por que a gente pede o telefone? Para depois poder fazer contato, para poder marcar a sessão, onde a Daniela e eu vamos atender a família de vocês, tá? E, seguindo adiante, vai ter aonde faz o pagamento. Nesse pagamento, vocês vão poder parcelar, se for o caso, pagar no cartão, pagar no Pix, está bem claro ali. Então, vão indo até o final, não se preocupem com isso, tá? É seguro
E se chegar lá no final e ainda acharem que não querem, não tem problema, mas vão seguindo os passos para chegar até lá, tá? Para aqueles que realmente se interessam, eu acho que é bem indicada esse bônus que a gente está dando, porque o valor é deduzido depois do trabalho, então vocês já começam a fazer o seu planejamento a partir do momento que contratam a sessão de viabilidade, se esse for o interesse da família, tá? Daniela, alguma coisa para acrescentar? Não, é isso aí. Lembrando, assim, só esclarecendo, até hoje, nós vamos dar até terça-feira 50% de desconto. E até hoje, às 23h59, é mais um desconto. Mas aí até hoje, tá? Só para entender. Vamos voltar aqui para o chat, que tem já começando bastante perguntas e nós já estamos em 20 minutos. A Rosane, então, foi respondido. A Gislene Godoy. Aplicações financeiras entram na soma para o inventário ou somente bens imóveis? Entram, claro que entram. Aplicações financeiras, sim. Inclusive bens móveis, o automóvel entra. A gente não cansa de receber ligação, doutora, meu pai morreu, só me deu uma procuração, agora não consigo transferir o carro. Claro que não vai conseguir, porque vai ter que abrir o inventário que seja para um carro, porque não consegue fazer no Detran, ele não aceita. Então, Gislene, sim, entra sim no inventário, e inclusive vou te dizer mais, pode fazer também na holding as aplicações financeiras, tá? Então, a gente estuda aí na sessão de viabilidade quais são, para fazer as contas se vale a pena ou não incluí-las na holding. Então, tá. A Rejane ontem perguntou, isso é uma pergunta recorrente, na questão que a pergunta dela é assim, eu tenho só um neto e, nesse caso, eu preciso fazer o inventário. Essa mesma pergunta vem das mais variadas formas. Eu só tenho um filho, precisa fazer o inventário. Então, voltando àquilo que se disse, a única forma de transmitir patrimônio é através do inventário, né? Quando há um falecimento, obviamente. Estando o patrimônio em nome de pessoa física, a única forma de fazer esse patrimônio chegar ao herdeiro, sendo ele 1, sendo 10, sendo neto, sendo filho, é o inventário, tá? Não tem outra forma de se fazer isso. Certo. E aí a Alexandra Bernstein, que estava comigo também, perguntou se tem que ter advogado para fazer. A execução da holding familiar, ela não é ato exclusivo do advogado, como inúmeros processos, procedimentos, é ato exclusivo do advogado. Até mesmo o inventário, né? Inclusive o inventário, exatamente. A holding não tem essa exigência. Muitas pessoas contratam os seus contadores, por exemplo, para constituir a holding para a criação, então, desse sistema. Agora, muito cuidado que esse trabalho, o ideal é fazer a 4 mãos, né, que a gente diz. É dessa parceria entre o profissional do direito, o contador, que os dois juntos conseguem fazer não tão somente uma empresa, abrir um CNPJ, colocar todo mundo lá, coloca todos os imóveis lá e está resolvido a questão. Muito ao contrário. São uma série de cláusulas protetivas, de sucessão, que, bem ou mal, quem tem conhecimento é o advogado. Então, esse trabalho junto ao contador e o contador junto ao advogado é muito importante, muito necessário. Não é ato exclusivo do advogado, mas, como eu falei, é necessário essa expertise e esse cuidado na construção do sistema para que, de fato, ele seja um planejamento sucessório e não uma constituição de uma empresa e está tudo resolvido, que não adianta nada, vai ter que ter inventário. Inventariar cotas, né, Daniela? Inventariar cotas da empresa. Ontem a Roseli me perguntou como vender um imóvel se está em inventário. E bem aquilo que a gente conversou lá no início da fala, que quando
quando os herdeiros não têm o dinheiro para custear o inventário, a gente precisa vender um imóvel. E aí, de que forma se faz isso? Se abre o inventário e se pede uma autorização judicial para essa venda, justificando os motivos dessa venda, tá? É um alvará para a venda que se pede. Na verdade, o juiz vai analisar, né? Vai apurar, inclusive, ele vai autorizar a vender, quando às vezes é um imóvel só, né? Mas ele vai autorizar vender para pagar a conta do inventário. Então, o dinheiro que sobra fica depositado em juízo, né? E depois só divide no momento que termina esse processo de inventário. Então, às vezes, tu não tem mais nem o bem, porque tu até, conforme o caso, naquela coisa do investidor comprar e buscar um valor mais acessível, né, com aquele deságio, o que ele faz? Ele quer a posse. Ele paga, o juiz autoriza, né, um alvará, e mais o dinheiro fica depositado. O que importa dizer que nem para comprar outra coisa, até que o inventário termine, né? Às vezes termina logo, às vezes não, vai depender até do judiciário, às vezes não tem nem briga e já demora, né? Então a gente sabe assim, é só o juiz despachar, às vezes leva meio ano para um juiz só despachar e dizer autorizo. Entende? Então, isso a gente é uma conta que é indesejável, né? Se tu puder dispor, se tu puder fazer todo um procedimento que te custa de 60% a 90% menos, conforme for constituído, e que te permite, no mesmo momento em que houve o falecimento dos patriarcas, dos detentores, dos donos do patrimônio, que eles falecem, nada precisa acontecer, não precisa de juiz, não precisa de tabelião, não precisa de advogado, não precisa de nada, e a vida segue. Então, é muito melhor do que depender ainda de uma autorização judicial, que tu vai ter que comprovar por quanto tu vendeu, que tu vai ter que comprovar que está vendendo por um valor de mercado, que o saldo dessa conta vai ter que ficar depositado até que termine o inventário. Eu acho que é de se pensar se este é o melhor caminho. Deise, a Elcira Sauer, qual é o valor mínimo para fazer o planejamento sucessório? Olha que pergunta que é recorrente. Não há valor mínimo para a gente planejar. Pensa que nós planejamos para ir jantar no final de semana e jantar fora, por exemplo. E o valor, digamos assim, é quase que irrisório, né, frente a tantas coisas. O planejamento patrimonial e sucessório, ele deve ser feito toda vez que a família tenha bens. Pode ser um bem, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 10, não há problema nenhum. Porque nós temos mais de uma opção, mais de uma ferramenta para fazer esse planejamento. Portanto, é necessário a avaliação do profissional. Nessa sessão de viabilidade, a gente proporciona essa conversa, a gente escuta do cliente, doutor, eu tenho um bem só, ele custa agora no mercado X. Entende? É essa conversa que na sessão de viabilidade a gente consegue chegar a pelo menos um diagnóstico para passar para o segundo passo, para a execução dos cálculos, né? Então, não há valor mínimo. Qualquer família que tenha patrimônio passível de avaliação pecuniária, sim, deve pensar a respeito. A Marta pergunta, pensei num testamento, ela nem pergunta, ela diz o que veio à mente dela como solução. O testamento, Marta, ele é também uma ferramenta, tá? Por que a gente diz que ela não é a ferramenta das mais indicadas? Porque o testamento, ele não evita o inventário, tá? Ele não evita. Ele simplesmente é um documento onde o testador, o dono do patrimônio, vai dispor a sua última vontade. Para quem ele deseja deixar um bem ou outro, quem ele deseja beneficiar além dos herdeiros necessários,
a última vontade patrimonial ou até algum outro desejo, reconhecimento de um filho, mas ele não evita o inventário. Então, ele, ao contrário, ele vai deixar o inventário mais demorado, né? Porque existe uma ação que precisa ser aberta antes do inventário, tá? Que é a ação de abertura, registro e cumprimento desse inventário. Então, ali, o juiz vai fiscalizar se todos os requisitos formais daquele testamento são válidos. Sendo válidos, começa o processo de inventário, onde aquela vontade do testador vai ser cumprida, né? Vai ser executada. Então, na verdade, ele encarece, porque é um procedimento a mais, ele vai espichar o prazo, tá? E ainda assim, ele não garante o cumprimento. Por quê? Porque aquele herdeiro que se sentir porventura preterido, ele até pode contestar esse testamento, essa disposição de última vontade, através de uma ação anulatória. Então, a gente percebe que, claro, ele é uma ferramenta, ele pode ser importante sim em alguns momentos, né? Mas nem sempre é. Agora, com a pandemia, o testamento foi a ferramenta mais utilizada. As pessoas, quando começaram a se dar conta que elas são finitas, né, e que a vida é um sopro assim, elas foram e correram fazer os seus testamentos, tá? Mal sabem elas que isso não resolveu o problema financeiro, nem o problema da morosidade, nem evitou o conflito, tá? Se tiver um ou outro motivo pelo qual tenho feito, né? Tudo bem. Às vezes, isso tudo que eu estou dizendo não importa. Não importa o tempo, não importa o dinheiro. Resolver um conflito. Resolver conflito, e sabe que não vai haver, ou vou reconhecer um filho e vou deixar para ele uma herança, isso é mais importante do que todo o resto. Bom, nesse caso, o testamento pode ser a ferramenta. Eu não tenho mais tempo de utilizar nenhuma das outras ferramentas. Eu vou chamar o tabelião correndo e vou fazer o testamento porque eu preciso dizer alguma coisa. Neste caso, sim, tá? Mas, na maioria das vezes, não é a ferramenta que é a mais indicada para solucionar esse tipo de questões que a gente vem abordando. Nesse sentido, a Alexandra, que esteve comigo ontem, ela fez inúmeras perguntas no chat, eu não consegui responder ontem, como eu queria que ela estivesse aqui hoje. Ela perguntou se pode fazer testamento de 100% dos bens. Claro que pode fazer 100% dos bens, no entanto, tem que respeitar a legítima, cuidar a parte disponível, não é para, entendeu? Então, como a assessoria do advogado também nesse momento é importante, né? Porque o tabelião não está ali para dizer, esse aqui tu pode dar para o fulano, esse aqui para o outro, e assim por diante. Então, pode sim fazer o testamento de 100% do patrimônio. E a dona Elcira Sauer está aqui comigo, agora ela me agradeceu que eu respondi a pergunta dela. Que bom que a senhora está aqui, dona Elcira. Vamos responder, então, agora uma do chat, né? Vamos privilegiar quem está aqui com a gente também. Vamos lá. A dona Onelda, né? Ela pergunta, ela tem um apartamento onde ela e o falecido marido fizeram um contrato, tá? Eu creio que ele não está escriturado, tá? Foi feito o inventário, mas esse apartamento não foi incluído. Minha filha pode vender? Não, ela não pode vender, porque no contrato vai estar o nome do seu marido. E quando a outra pessoa, porque só se faz, primeiro temos que retroceder um pouquinho. A alienação de bem imóvel só se faz por instrumento público. Esse contrato é uma promessa de venda, que com a quitação, depois da quitação, se faz uma escritura. Mas esse contrato gera direitos, tá? Ele gera direitos, ele não é um documento que não vale nada, vale sim. Só que para mim poder transferir, ou eu vou ceder direitos, ou eu vou alienar o bem, vou vender o bem através da escritura pública. Contrato por contrato, eu vou ceder direitos. Mas quem é que tem que ceder esse direito? Tem que ceder esse direito o titular, aquele que comprou, que no caso é o seu marido. Então,
ninguém vai comprar um imóvel nessa condição. O vendedor, vamos dizer, jeitinho sempre tem, né? A gente vive no país do jeitinho e muitas vezes, então, a gente vai lá no comprador, bate lá e ele vai dizer assim, ó, vamos rasgar esse papel aqui e tu faz um outro para mim. Só que, muitas vezes, na maioria das vezes, nem deveria dar para fazer. Por quê? Porque quem vendeu já botou lá no seu imposto de renda, que vendeu para pessoa tal, quem comprou já botou na sua declaração de imposto de renda, que comprou em condições tais. Hoje em dia, tudo é informado. Então, quando se cruza lá, quando eu vou fazer uma venda, então eu troquei as figuras lá, e eu vou lá para o tabelionato fazer a venda, porque todo mundo vai querer comprar com a escritura. Eu vou fazer essa venda, o tabelionato tem que informar para a Receita Federal e ali vai cruzar as informações e vai dar bobagem. Então, na verdade, o que tem que ser feito? A gente faz no caso da senhora, que já fez o inventário, tem que fazer uma sobrepartilha de cessão de direitos. Tendo esse imóvel sido quitado com comprovação de pagamento, depois da cessão de direitos, quem ficou com esse imóvel, né, depois de ter inventariado essa cessão, quem ficou com o imóvel, se foi a senhora e a sua filha, se tem mais herdeiros, vai lá e vai pedir para o juiz uma ação de adjudicação. O juiz vai provar que pagou e o juiz vai determinar que passe, então, a escritura para o nome de quem foi que recebeu o imóvel na partilha, tá? Então, tem uma série de passos aí para dar, não é uma coisa assim, a conversa foi longa, mas não é uma coisa tão difícil. Entrei casualmente, por isso eu estou respondendo assim, já com tanto detalhamento. Fiz essa ação fazem 45 dias que eu ajuizei, e assim, resolvemos na mediação com as pessoas que venderam, porque eles reconheceram, não tinham que dizer que não. Fiz o inventário antes, claro, esse inventário já terminou lá em dezembro, mas a ação para fazer essa transferência, ajuizei há 45 dias atrás, marcaram uma audiência de mediação, ela aconteceu ontem, os vendedores disseram sim, realmente o falecido me pagou, e já saiu o acordo, e o juiz já vai mandar a ordem para o registro de imóveis, tá? Não é uma coisa sem pé nem cabeça, mas precisa ser feita dessa forma. Daisy, eu vou responder da Cristina Fantinel aqui no chat. Ela colocou aqui, no caso de holding, vamos supor que eu venha a falecer e só tenho uma filha de 15 anos. Caso ela tenha um namorado e este relacionamento não dê certo, ela vem alegar união estável. Ele vem alegar a união estável. Cristina, a holding familiar é todo o patrimônio ali que foi colocado pelos patriarcas, pela família, e no segundo momento são doados aos filhos. Eles, e por isso, quando eu respondi aquela pergunta anterior do trabalho do advogado, são inseridos nesses contratos sociais uma série de cláusulas protetivas e não se comunicam com os futuros genros, com as futuras noras e assim por diante. Então, é uma segurança que esse sistema traz, porque a gente gosta dos futuros genros, das futuras noras e assim por diante, mas eles chegam já com o patrimônio formado, né? Não ajudaram nessa construção e a gente quer que quem desfrute são os filhos, são os netos, eles, né? Então, o que eu posso te garantir é que não vai comunicar no sistema da holding familiar. Ela fez mais uma pergunta, eu já vou, como é dela, eu já vou responder. Minha família poderia fazer uma holding englobando os bens de 2 gerações? Para exemplificar, minha mãe tem 2 imóveis, somos 2 irmãs, que cada uma tem 2 imóveis e somente eu tenho uma filha. Lógico, claro, deve. Não, mais de uma família nos pede, inclusive, para fazer isso, que eles já estão pretendendo que os seus netos usufruam, inclusive com a sua parte disponível. Quantos avós doam para os netos a sua parte disponível, tá bem? Inclusive sendo menores. Então,
pode sim, não há problema nenhum. Então, vamos lá. A dona Helena Beatriz, ela pergunta como funcionaria essa etapa de passar o imóvel da pessoa física para a jurídica, já que o imóvel passa a ser de uma empresa. Na verdade, como é que acontece? A gente constitui a empresa, né? E depois faz a integralização, o que se chama de integralização. Eu tiro os imóveis que estão na pessoa física e integralizo eles para a pessoa jurídica. Na prática, o que muda? Nada. Porque a pessoa jurídica vai ser gerida pelo dono do imóvel, o mesmo dono da pessoa física. Então, o que a gente costuma dizer? Só mudou o nome que figura lá no boleto do IPTU. Era a dona Helena e agora é a empresa de Helena, tá? Então, não muda nada. Isso é um procedimento burocrático, né? Leva para a junta comercial, depois passa pela prefeitura, depois registra no registro de imóveis, tem um procedimento formal, mas eu entendo que a tua pergunta é como é que isso acontece na prática. Na prática, só muda a titularidade, tá? Continua a mesma coisa, tu vais poder vender, tu vais poder alugar, tu vai poder fazer tudo o que tu quer e fazia enquanto o imóvel estava no teu nome. A dona Idelma, aí já aproveitando para perguntar, que eu disse que a gente paga imposto, sim. Isso não se equivaleria aos custos do inventário. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Deixa eu esclarecer. O que é pago são os impostos com redução reduzida, de uma só vez. A gente não fica pagando o imposto até morrer. Nós pagamos depois da sessão de viabilidade, depois da reunião com a apresentação dessa planta baixa, e quando a gente parte para a execução da holding, aí sim nós começamos a etapa de abrir a empresa, de fazer a integralização do patrimônio, de fazer a doação para os filhos, aí nós pagamos o imposto, o ITCMD, com alíquota reduzida, como eu falei. Ponto. Isso foi pago. O que eu quero dizer que a gente paga enquanto a empresa existir são os custos do contador, porque como uma empresa, ele é necessário que sejam informados as informações fiscais e contábeis para o governo. Só que são custos extremamente baixos, que não equivalem ao inventário de forma nenhuma. Então, isso eu precisava esclarecer para a senhora entender, tá bom? Não tem comparação com o inventário, ainda que esses custos contador devem ser pagos. Inclusive, muitos os nossos parceiros fazem até pagamento anual. Vamos prestigiar o Telmo, e o que ele pergunta se nós aconselhamos, Daniela, a terceirização da administração ou o patriarca, né, na gestão então da holding, né? Se o patriarca for muito idoso, quase interditado, quem vai administrar a empresa, a alocação dos imóveis, uso e gozo? Pois bem, esse sistema, na verdade, o que se pretende? Se pretende dar a certeza para os donos do patrimônio que eles vão cuidar do seu patrimônio. Obviamente que quando não tem mais a condição de fazer, é nomeado um outro gestor. Então, o que se faz? Ele ainda está bem, ele está capaz para o exercício da administração, ele é nomeado administrador por instrumentos que são, que a gente chama acordo de sócios, já pode ficar nomeado que na falta ou na incapacidade, quem vai ser a pessoa que vai gerir e o que essa pessoa pode fazer. Então, muitas vezes, o que se faz? Nós queremos preservar no primeiro momento e garantir aos donos do patrimônio que até o seu último dia o patrimônio é deles. A gente pode dizer que a terceira pessoa vai gerir, vai administrar a locação, vai administrar os imóveis, mas ela não pode vender o imóvel.
ou que ela pode vender se a maioria dos sócios concorda, ou se ela pode vender se a maioria dos sócios concorda, acompanhado do voto do cônjuge, que talvez também esteja na gestão. Então, de caso a caso, de família para família, a gente busca uma solução. Agora mesmo, a Daniela e eu estamos fazendo uma holding, né, buscando autorização judicial, para fazer uma holding onde o casal já está interditado, os donos do patrimônio estão interditados. A gente precisa da outorga do juiz, mas muito provavelmente vamos constituir a holding. Então, para cada situação se busca uma solução. Essa solução precisa não lesar a ninguém, mesmo que aquela pessoa já não tenha mais a consciência de que ela seria a dona do patrimônio e que outro está fazendo por ela, ela precisa ser preservada, tá? Então, tudo que se fizer antes dessa incapacidade, né, não precisamos do judiciário. Depois que está incapacitado, até para abrir a holding, nós precisamos da autorização judicial, mas é possível. Não sei se eu te respondi. O Telmo, ontem na palestra, fez inúmeras participações muito legais. Eu não consegui responder e interagir contigo, Telmo, mas eu estava prestando atenção no chat também, que eu estava com muita informação para transmitir, mas o Telmo estava lá e participou bastante. Hoje está aqui de novo. Eu lembro. Vamos lá. Eu tenho uma... Aqui, o senhor Nilo. Os filhos, como fazem para repartir os bens e desmanchar a holding? Como eu falei na outra questão, muitos dos filhos, muitas das famílias não desmancham, permanecem com o sistema, porque ainda que eles permaneçam, eles vão poder depois usufruir dos bens, vender, comprar, trocar, enfim, não há problema nenhum. E também existe uma questão em que muitas famílias já deixam estipulado o seu Nilo. O filho A vai ficar com aquele sítio que é ele que sempre cuidou, é ele que tem o dom para tratar lá dos assuntos do sítio. O filho B vai ficar com os 2 apartamentos na cidade, tudo respeitando sempre a legítima, porque é ele que sempre cuidou, enfim... As famílias podem fazer essa repartição já no contrato social, não há problema nenhum. E se desmancharem a holding, eles vão dissolver a sociedade como qualquer outra, com o contador fazendo as informações, fazendo os registros na junta comercial, sem problema nenhum. A Roseli pergunta, pode ser uma empresa de consultoria ou tem que ser algum tipo específico para isso? A empresa de consultoria é uma empresa muito indicada. O que a gente segrega do sistema? Qualquer empresa que exerça atividade de risco, onde tem funcionários, onde pode sofrer uma reclamatória trabalhista ou uma indenização. Então, essas empresas a gente deixa fora do sistema e não mistura aquele patrimônio particular para preservá-lo, para proteger. Então, o sistema pensa também em proteção patrimonial. Sempre que tu for construir, tu vai pensar em proteção, economia e evitando inventário e tributos, tá? Então, a empresa de consultoria é uma empresa super indicada, até porque a gente fala que é uma empresa que pode não exercer nenhuma atividade, mas ela exercendo alguma atividade, isso também traz vantagens. Então, a empresa de consultoria, Roseli, desculpa, é uma empresa que se indica sim, e se tu tiver ela, já tem o primeiro passo aí para seguir o teu planejamento. A Yara Shell me perguntou durante a holding se eu decidir vender alguns bens, é possível? E quais as taxas? São as mesmas do inventário?
Se decidir vender o bem, o que é plenamente possível, o que será pago, e a gente aconselha que, se tem a intenção de vender em 3 anos, não se coloque na hold em função de evitar o pagamento duplicado lá de impostos. Mas não há problema nenhum, pode se vender e vai, por óbvio, pagar a menos do que normalmente se paga. O ganho de capital, se existe muito a diferença do valor do imposto de renda com o valor de mercado, ele ainda é devido, mesmo que na holding. Isso. Estou... Aí, até, Deise, rapidinho, o seu Nilo perguntou aqui, que tem a ver com o que eu acabei de falar, se comprarmos mais um imóvel, eu vou acrescentar, já com a holding constituída, poderá acrescentá-lo à empresa? Claro que pode acrescentar. A gente vai fazer essa compra já no nome da pessoa jurídica. Então, pode sim, seu Nilo. Ou integraliza, ou aumenta o capital. Ou integraliza, são vários caminhos que a gente toma a depender da situação da família, né? Qual o custo de trazer mais um bem, seu Nilo, ou qual o custo da holding? Enquanto me esclarece ali, eu vou para a próxima pergunta, tá bom? Deise, só um minutinho, a dona Idelma está me perguntando como faz para um atendimento presencial conosco, tá? Comigo. Tá. Eu vou colocar aqui no chat o link que, com o desconto que a gente deu ontem, nós estamos abrindo sessão porque a plataforma deu erro, então é um desconto de mais de 50%, tá, dona Idelma? A senhora entra no link, coloca seu nome, o seu telefone certinho e o seu e-mail. E vai clicando, né? Até chegar lá. Vai clicando, conclui que vai chegar na página do nosso escritório, a senhora vai conseguir nos remeter, vai conseguir confirmar, então, e a gente liga para agendar o horário, tá bom? Desculpa, Deise. Não tem problema. Olha que pergunta, e essa é uma pergunta que é recorrente também, né? Se quero abrir a holding, mas a mãe faleceu, como fica? Nesse caso, com a parte que cabe à tua mãe, não vai poder abrir a holding, vai ter que fazer o inventário. A holding, esse sistema é para as pessoas que estão vivas. Então, a gente fala, repete, isso não é para vender, nem para comover, mas é porque realmente assim que a gente enxerga e assim que é. Fazer o sistema, evitar o inventário, é ato de amor. Se faz quando está vivo, né? Então, é uma coisa que o dono do patrimônio não precisa fazer, porque ele já fez o que tinha que fazer a princípio, que é construir o seu patrimônio, já dedicou horas trabalhando para fazer o seu patrimônio, e ele está fazendo algo mais. Ele está deixando esse patrimônio íntegro para que o seu filho não precise pagar a conta. Isso é em vida. A partir do momento que a pessoa falece, a única forma de chegar a esse patrimônio para o filho, para o herdeiro, é o inventário, tá? É isso aí. A Lori perguntou: vendo o imóvel que está na holding, tenho 6 meses para comprar outro sem tributação do imposto de renda? Esse benefício é pessoa física, certo? Esse benefício é para a pessoa física, para o CPF. Então, bem importante também. Ou seja, é uma das recomendações que a gente faz. Não colocar na holding, porque tem a intenção de vender e já aplicar em outro imóvel. Coloca na holding. Então, compra, faz essa transação e aí, tranquilo, depois aí coloca na holding. A Cristina enviou... Eu ia responder. Ah, tá, desculpa. Não, vai lá. Enviei ontem meus dados para marcar uma consulta de viabilidade. Demora muito para retornarem? Não, amanhã, Cristina. Hoje foram muitos pedidos. Nós estamos na ordem ali de chegada, tá? Amanhã nós estamos ligando para marcar. Tu colocou certinho o endereço, o telefone, o e-mail?
Aí a gente liga amanhã, com certeza. Tá, não precisem se preocupar, porque é tudo agendadinho ali. Realmente foi bastante gente, né? Foi bastante que deu e bastante que deu errado. Então a gente está na dúvida do que realmente aconteceu, como nós não vimos os números lá, então resolvemos abrir de novo para que as pessoas Cristina, pudessem. outra coisa, tu chegou a concluir o pagamento? Conseguiu? Porque aí também, se não concluir o pagamento, nós não chega até nós, né? Isso é bem importante. A Cristina estava na tua, né, Dani? Ou na minha? Porque Não. eu tô com a minha lista aqui aberta e não consta o nome da Cristina. Cristina, tu Então, consegue nos confirmar? Tu assistiu a palestra da Daisy ou a minha? ela já disse que está tudo certo ali, então de repente ela é a tua. Tá, Bom, vamos enquanto adiante ela aqui. vai Cristina, respondendo, qualquer coisa, tu entra em contato com o suporte, que não te preocupa que vai dar certo, tá? tá, Daisy, não apareceu o pagamento. Tá, Cristina, tu estava na palestra da Daisy ou... Tá, Cristina, na minha, eu vou te colocar aqui no chat de novo o link que tu vai conseguir acessar, tá bem? Aí tu conclui o pagamento e tem o mesmo desconto que ontem, então aproveita para fazer. Tá? É justamente por isso, tava com problema a plataforma. Vai até o fim, bota o nome, não é só colocar o nome e o telefone, tá? Aí vai te dando a sequência dos passos até que tu vai chegar na plataforma de pagamento. Quando tu fez o pagamento no cartão ou no Pix, aí concluiu, tu vai receber que tá tudo ok, e aí sim tu vai tá contratando a sessão, tá? Qualquer coisa que deu errado, qualquer dúvida, acesse o suporte que a gente te ajuda, tá bom? Eu aqui, as minhas escritas eu já encerrei, Deise. Eu estou dando uma conferida, é no chat. Gente, eu tenho mais para mais 2 horas de pergunta, eu acho. Mas eu acho que a gente faz mais uma e depois Isso. ou a gente faz um novo encontro, ou as pessoas nos acompanham nas redes sociais, a gente vai deixar as redes também. A gente tem feito vídeos, eu tenho aproveitado muito, e a Daniela também, as perguntas que nos fazem aqui para fazer um videozinho curto, onde lá no Instagram ou no Facebook vai estar publicado e vocês podem ter as perguntas. Nos visitem nas redes, porque com certeza muitas dúvidas que ainda vão aparecer estão lá já respondidas, tá? Deixa eu fazer então mais a última. E as redes são os nossos nomes aqui, ó, Deise Brant, Daniela Justo. A gente está lá no Instagram, estamos no Face. Aqui a Tati Monteiro. Como você pode esclarecer o caso da minha família, onde a mãe já faleceu e gostaria de pensar em hold com o pai? Então, Tati, eu tô repetindo aqui porque é uma pergunta recorrente e as pessoas, às vezes, elas não conseguem perceber aonde está o problema, onde está a solução. Falecendo a mãe, eu estou presumindo que já tenha sido feito o inventário, né? Se isso aconteceu, os bens do teu pai entram na holding da família. Se a tua mãe faleceu e não foi feito o inventário, neste caso, o que se faz faz o inventário e depois faz a holding dos bens que ficaram para o teu pai. Podem vocês fazerem as suas holdings também com os bens herdados e com os bens já adquiridos, tá? Não sei se eu atendo a resposta, mas é importante que se frise. A holding, o sistema, é feito por pessoas que estão vivas. Depois disso, é o inventário. Então, é uma medida que a gente precisa, como a gente não sabe o quanto tempo temos, não devemos ser procrastinadores, devemos ser resolvedores, se esta é a intenção. Claro que tu pode dizer, eu não estou nem procrastinando, eu não quero isso, tá tudo bem. Mas se pensar em fazer, é bom que comece. Até porque não precisa começar e terminar.
sempre é um passo que pode se dar e se pode ser planejado. Então, com certeza, vai caber no teu bolso, se esse e não é se, esta sempre é uma preocupação. Quanto isso vai custar? Então, isso vai ter um custo, sim, não existe milagre, não se evita tudo, se diminui e se planeja, e se vai fazendo devagarinho, tá? Dona Eliana, nós recebemos o pagamento, amanhã estamos ligando para a senhora para fazer o agendamento. Eu mesma conferi, tá tudo ok. Eu não entendi por que a senhora foi cobrar para completar o carrinho, mas tá tudo certo, fique tranquila. Até amanhã nós estamos ligando já para agendar a nossa sessão, tá bom? É um prazer falar com a senhora aí de Pelotas, que já temos clientes, inclusive esses clientes que a Deise falou dos pais interditados, são clientes queridos aí de Pelotas. Pode ficar tranquila. Vamos responder a da Majô ainda rapidinho, eu vou ler, vamos ver o que temos aí. Posso utilizar uma firma já aberta e transferir a titularidade dos imóveis para essa empresa? Teria que fazer alguma modificação no contrato social, incluindo um filho que não faz parte dessa empresa? Majô, vamos de novo. A empresa, se ela é uma empresa de risco, não mistura teu patrimônio pessoal com ela, tá? Se a empresa não é de risco, pode aproveitar ela sim. O que nós temos que deixar claro? Que as tuas cotas não serão cotas que vão continuar permanecendo para ti, para fazer essa transferência. Essas cotas vão para os teus filhos e tu fica na administração. Então, no teu caso especificamente, vale o estudo para ver que tipo de empresa, os filhos que já estão, como incluir, se vale a pena começar tudo de novo e não aproveitar essa empresa, porque constituir a empresa não é o caro da história, tá? Então, não é o maior custo, vamos dizer assim, tá? É bem baratinho, aliás. Mas a integralização, e a partir dali tu vai ter valores que precisam ser analisados. Então, talvez valha a pena começar tudo de novo, de uma outra forma, tá? E eu acho que é isso. Nós estamos aí já com 1 hora, para quem queria ficar 40 minutos, né? E realmente eu ainda tenho bastante perguntas aqui para responder, mas então nos sigam nas redes e cliquem aí para nós, se ainda não se inscreveram nos nossos canais, porque isso é importante. A gente tendo esse like, o YouTube entende que o assunto é relevante e ele vai espalhar para mais pessoas, e mais pessoas vão saber do assunto, e com isso vocês também estão fazendo um bem, tá? Para saber mais nas redes, se interessarem pela sessão de viabilidade, se é o seu momento, não percam essa oportunidade, que realmente está com um desconto de mais de 50%, para vocês aproveitarem. Então, estão aí nos links, né? E continuem nos seguindo nas redes, façam seus contatos, a gente está à disposição para maiores esclarecimentos também. Daniela, as considerações? Sim, tenho 2 aqui. A dona Idelma está me perguntando se esse desconto é para consulta ou para fazer a holding familiar. Esse desconto é oportunizado para a nossa reunião de sessão de viabilidade. Não é ainda para fazer a holding familiar, porque a gente, como falei lá na palestra, nós precisamos saber, conversar, entender a situação patrimonial, entender a situação familiar, para adequar qual planejamento sucessório e familiar é adequado, repetindo, para a família que nós estamos atendendo. Como eu falei, a gente tem toda uma situação a ser entendida, né? E a gente precisa conversar com a família, ou só com a patriarca, com o patriarca, com a matriarca, muitos filhos às vezes participam também. Então, essa consulta é para a senhora esclarecer dúvidas, entender a situação, para
querendo prosseguir, no segundo momento, nós fazermos, então, o croquis, que é a planta baixa do nosso, da holding, para no terceiro, sim, executar. E nesse segundo momento, a gente apresenta todos os cálculos, todos os valores a serem dispendidos em relação, inclusive, à doação, a inventário. Isso a gente faz uma planilha bem legal que fica muito evidente a economia tributária e as possibilidades. Eu acho que a Cristina, mais uma vez, está dizendo aqui no chat que não está conseguindo. Como é que a gente pode fazer, Maite, que é a nossa equipe aqui que tá nos ajudando? É isso, Cristina? Tu não está conseguindo, não chega lá no final? Me dá um ok aí para a gente entender, porque não sei o que pode estar acontecendo. Qualquer coisa, ela pode entrar em contato com a Maite ajuda e oferece Não, também, Cristina, vai ali no Instagram, me segue, me manda um direct que a gente conversa. Tá bom? Dona Elcira, Alfredo, agora que entraram por último, Majô, todos vocês, eu agradeço novamente, já repetindo o agradecimento de ontem, mas é sempre um prazer estar podendo conversar com tantas famílias e tantas pessoas que estão super interessadas nesse assunto, em resolver. Eu falei ontem também que nós já estamos no meio do ano e o tempo está passando e as pessoas precisam se preocupar, sim, com seus filhos, com o seu patrimônio, porque a gente leva uma vida longa para construir tudo isso, né? De muito trabalho. Então é isso. Deise, muito obrigada novamente. Obrigada, Daniela, obrigada por vocês estarem com a gente, terem dedicado esse tempo para estarem aqui, né? Tirando as suas dúvidas, mas também nos prestigiando. Então a gente agradece pela confiança, né? E realmente pensem sobre tudo aquilo que está sendo abordado e o que vocês realmente desejam para o futuro dos seus filhos, para o futuro das suas famílias. Muito boa noite. Até mais, boa noite. Ai.